Nós estamos chegando ao final deste curso, né, que prepara trabalhadores, que prepara pessoas para servir ao próximo, para ajudar a si mesmo também. Porque se nós não conseguirmos ajudar a nós mesmos, como é que nós vamos ajudar o outro? Não é mesmo? Por isso que Jesus falou, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? E hoje nós vamos falar sobre terapêutica espírita. Nós temos feito esta aula nos anos anteriores usando um vídeo do pessoal lá de Belo Horizonte, de uma experiência do Hospital André Luiz, né? Mas hoje nós fomos convidados a falar da nossa experiência, do nosso projeto que realizamos aqui nesta casa. E esse projeto, é lógico, não nasceu da noite para o dia, né? Ele não começou ontem. Nós podemos dizer que há cerca de 40 anos que a gente vem pensando esse projeto, né? Até chegar no ponto em que está hoje. Até nós ganharmos assim a oportunidade de ter uma sede como esta que conseguimos ter, né? Uma sede maior, não é exagerada, mas é o que supre as necessidades do momento, né? Mas para falar de terapêutica espírita, e vejam bem, essa expressão é uma expressão forte, né? Você está dizendo terapêutica espírita, terapia espírita. Em que você está fundamentado? Qual que é a fundamentação desta terapêutica? Não é mesmo? Nós não podemos usar essa palavra assim, em vão, né? Então, para fundamentar esta terapêutica, nós vamos lembrar, em primeiro lugar, que Deus não abandona os seus filhos, né? Que em todas as épocas da humanidade, em todos os momentos, mesmo quando não tínhamos a medicina que temos hoje, e se hoje ela está assim, já um tanto quanto adiantada, nós podemos imaginar o que ainda tem para evoluir, como tudo evolui nesse mundo, não é mesmo? Porque a medicina, ela vai se desenvolver mesmo a partir de 1800. Até então, foram 14 séculos a medicina com os conhecimentos de Galeno. Eu já disse aqui várias vezes, em outras palestras, em outros, quando nós falamos de paz e tudo mais, né? A medicina nessa época era sangria, laxativo, vomitório, sanguessuga. A sanguessuga era criada pelos barbeiros. Dá um vidrinho de sanguessuga aí. Né? A Toninha está rindo lá. E esses bichinhos eram colocados porque eles
chupa o sangue, né? Então, de uma certa forma, era uma maneira de se fazer sangria também, né? Porque acreditava-se que, tirando o sangue, ele iria se renovar, né? E nós temos cerca de 5 litros de sangue, né? Cada um. Eles chegavam a tirar 1,5 litro. E às vezes o paciente ficava ali branquinho, né? Igual um leite. E às vezes morria, eles falavam que morreu, mas morreu curado, né? Então, isso foram 14 séculos, gente, né? Mas Deus, como eu disse, não desampara ninguém. Por quê? Em primeiro lugar, nós estamos inseridos, todos mergulhados, no fluido cósmico universal, que é criação divina, né? Esse fluido cósmico universal, nós estamos estudando aí com o Gerson, que é o nosso professor aí de evolução em 2 mundos. Ele é tanto usado pelos espíritos superiores para construir planetas, astros, o chamado macrocosmo, como também no microcosmo, né? O nosso corpo, as células, tudo isso, em tudo isso utiliza-se o fluido cósmico universal, né? Então, só esse fluido vital, esse fluido universal, já nos dá a vida. Por quê? Porque nós estamos vivos aqui como encarnados graças ao fluido vital, que é decorrente do fluido cósmico universal, princípio vital. E ele, se ele acabar, a gente desencarna. Ele é o combustível que nos mantém vivos, né? Então ele já veio do fluido cósmico universal. Ele nos dá a vida, né? E daí, o que vai acontecer? Tem pessoas que têm maior quantidade desse fluido vital, maior quantidade do que outros, e podem doar. E doando, não perdem nada, porque a reposição é automática, né? Mas muito bem, no século XVIII, em 1733, mais ou menos, um médico chamado Franz Anton Mesmer, já na sua formatura da medicina, ele já apresenta uma tese sobre o magnetismo. E a partir daí, ele vai desenvolver um trabalho voltado, baseado no magnetismo. Então ele percebeu que as pessoas podiam doar energias para outros e elas ficavam curadas, elas ficavam em um estado de saúde melhor, né? Num estado de saúde melhor. E ele vai fazer com que o seu movimento, essa sua atuação, vai gerar um movimento chamado mesmerismo. Certo? Mesmerismo. E ele vai desenvolver, como médico, usava, né? A maioria lá dos médicos na Europa chegaram a usar o magnetismo, em virtude da outra medicina não atender às necessidades, né? Não atender às necessidades. E no meio deste, o Mesmer, ele vai desencarnar em 1815, né?
Esse mesmerismo, gente, criou um movimento, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, igual um movimento espírita. Cheio de jornaizinhos, boletins, tinha associações de magnetizadores. Cada país, cada cidade tinha os grupos de magnetizadores. Tinha os grupos de magnetizadores, certo? Tinha aqueles magnetizadores que acreditavam em Deus, tinha outros que não, mas magnetizavam também. Magnetizavam também e obtinham resultado, né? Mas aí, no meio desse movimento, vai surgir um jovem chamado Hipólito Leon Denisard Rivaio, né, Mariana? Você conheceu ele, né? Hipólito Leon Denisard Rivaio, que mais tarde vai ser o Allan Kardec, né? O codificador da doutrina espírita. Esse rapaz, que terminou seus estudos de, vamos dizer, de segundo grau, né? É equivalente a ginásio e colegial, ele lá com Pestalozzi, né? E Johann Heinrich Pestalozzi. Ele ficou lá no equivalente ao ginásio e ao colegial nosso hoje, volta com 19, 20 anos, e ingressa já nesse movimento do magnetismo. Já ingressa no movimento do magnetismo, né? E vai ficar durante 35 anos participando desse movimento, agindo como magnetizador, né? Então vejam bem, quem fica 35 anos num movimento desse, né, absorve bom conhecimento do assunto, não é mesmo? E ele era uma pessoa muito estudiosa, né? Tinha várias, vamos dizer, várias formaturas, né? Conhecimento em várias áreas, e até que chega um dia que ele é convidado a observar alguns fenômenos que estavam acontecendo, chamado fenômeno das mesas girantes, né? Ele começa a pesquisar, se interessa, de início ele não aceita, questiona, mas acaba indo, né? E começa a pesquisar, começa a trabalhar com esses fenômenos, até que surge uma manifestação desse meio, porque aí eram espíritos, né, que estavam movimentando as mesinhas, e depois passou por todo aquele processo que vocês já conhecem, né, da tipologia, da comunicação pelo alfabeto, e depois foi evoluindo, a cestinha, a prancheta, colocavam lápis lá, até chegar na psicografia, né? E por isso que a atividade mais assim, a maior atividade mediúnica que tinha na época era a psicografia. Por quê? Porque estava nascendo uma filosofia. Os espíritos estavam se comunicando e transmitindo ensinamentos, né? Ensinamentos em nome do Espírito Verdade, né? E aí nasce o quê? O Livro dos Espíritos, nasce
o Livro dos Médiuns, que ele diz ser a continuação do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está escrito lá no frontispício: Filosofia Espiritualista. Era filosofia. O Livro dos Médiuns está escrito: Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Né? Um trabalho maravilhoso que Kardec coordenou, catalogou, compilou, registrou o máximo possível de situações, né? Isso durante 19 anos, né, Marlene? Durante 19 anos. Um trabalho de altíssimo nível. Todas as obras de Allan Kardec têm um nível, vamos dizer assim, de universidade. Porque são trabalhos científicos. São trabalhos que nos quais foi usado o método científico. Por que método científico? Porque ele não colocava como verdade a comunicação de apenas um espírito. Ele colocava de vários. Né? E não era de um centro espírita só, de vários centros espíritas. De várias cidades, de vários países. Então, só aí nós temos um bom motivo, né, para dizer que nós temos uma boa fundamentação. Não é verdade? Então, são livros, até o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro de ensino moral, que é o terceiro livro, que o ano que vem vai ser o Sesc Centenário, 150 anos, né? Que ele surgiu em 1864, 2014, 150 anos. Né? Até o Evangelho foi a mesma coisa, o mesmo critério. Em tudo, ele fazia dessa maneira. Né? Por quê? Porque Kardec era um homem de ciências. Ele era um homem de universidade. Ele tinha formação, tinha competência, tinha capacidade. Né? E ainda mais, buscando essa fundamentação, né, para a nossa terapêutica, nós vamos também, já que falamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos lembrar de Jesus, que é o nosso governador do planeta, que é o nosso diretor, que é o administrador do planeta. Né? E que já venha desde Moisés, ele próprio, né? E quando ele esteve aqui, ele anunciou que iria enviar um outro Consolador, o Espírito Verdade, que estaria para sempre conosco. E que daria testemunho, que nós também testemunharíamos. Né? E a doutrina espírita tem todas as características de um consolador. Nós podemos ver na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e no primeiro capítulo da Gênese, caracteres da revelação espírita, já bastam para comprovar esse aspecto. Né? E então, Jesus prometeu a vinda do Consolador. Né?
E o Consolador veio, o Espírito Verdade, né, que assina várias mensagens, né, algumas até questionadas pelo próprio Kardec. Daí vocês vejam a postura que ele tinha, que não era fanático, né, que não era deslumbrado. Então não bastava ver assinado Jesus, porque apareceu muita mensagem lá escrito Jesus, Maria e outros grandes espíritos. Mas ele tinha o critério de não se deixar levar. Mas teve uma que ele colocou lá, mais de uma até, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os Espíritos do Senhor, qual exército, né? Espalham-se pelo planeta. Eu não a sei de cor, né? Um outro detalhe que Kardec falou, que é muito importante, ele disse o seguinte: o Espiritismo deve andar com a ciência. O Espiritismo tem que acompanhar a ciência. Se a ciência um dia falar que ele está errado em algum ponto, ele deve se refazer. Ele deve analisar, né? Então, por aí, a gente vê, gente, que não é uma postura reducionista, não é uma postura evolucionista, aberta, que não é fechada, né? Ela enfrenta a verdade, porque não tem medo, porque ela quer a verdade, porque ela busca a verdade. Não é verdade? Né? Redondo. Então, são posicionamentos que nos dão credibilidade. E o Kardec estabeleceu também o objetivo do Espiritismo: instruir e esclarecer os homens para a transformação moral da humanidade. Então esse é o objetivo da filosofia espírita. Que o homem, ajudar o homem a buscar a transformação moral, através do quê? Da instrução, do esclarecimento, né? Do esclarecimento. Por isso que nós temos muitas obras, né? As obras básicas, as obras complementares, André Luiz, Emmanuel e muitos outros, né? E apesar de termos, assim, às vezes até uma quantidade exagerada de obras, né? Que às vezes até o próprio movimento espírita questiona sobre a qualidade, mas nós vamos ver que essas obras, às vezes umas mais fracas, mais brandas, que o pessoal às vezes costuma chamar água com açúcar, mas sempre todas elas trazem uma mensagem positiva. Sempre elas vão trazer uma mensagem que levanta a pessoa, que consola a pessoa. Por isso que Jesus falou: eu vou pedir ao Pai que envie um outro Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Né? E isso, essa postura de Jesus nos sensibiliza também e nos faz também agir da mesma maneira, né? Agir da mesma maneira, agir da mesma forma, que nós possamos olhar o nosso companheiro necessitado, que nós possamos acolher, né? Mas acolher de uma maneira madura, de uma maneira que possa
libertá-lo realmente, que seja libertadora e que não seja uma postura dogmática, que leve a pessoa à religiosidade, antes de tudo, antes de mais nada, do que a ser um adepto fanático, né? Dogmático na postura, embora a doutrina não seja, mas o ser humano faz o que quer, né, dos conhecimentos, né? Mas que seja libertadora, que levante a pessoa, que conscientize a pessoa, né? Que leve a pessoa ao autoconhecimento, a ter consciência de que nós é que temos que trabalhar a nossa mudança, a nossa transformação moral, né? Porque tudo o que existe de ajuda à pessoa, tanto a medicina oficial, científica, como as outras terapias complementares, hoje eles não gostam de falar alternativo, né? Porque alternativo pode pressupor escolha, e complementar pressupõe ação conjunta, né? Que nós não podemos nunca achar, por exemplo, nós vamos tratar um esquizofrênico, nós não podemos tratar só na doutrina espírita, só dando passo, só fazendo desobsessão. Se ele não tomar medicamento, ele vai surtar, né? Uma ocasião tinha um rapaz chegou aqui, o pai tinha encaminhado ele aqui, queria fazer tratamento espiritual. E ele era esquizofrênico. É ainda, né? Só que ele se afastou. E aí ele acabou surtando. Aí precisamos ir ao pai, que era espírita, e que estava com essa postura, né, de seguir só o espiritual. Aí nós insistimos com o pai, falou, ele tem que tomar remédio, senão não vai ter jeito, né? Mas então, gente, nós chegamos aqui, nós chegamos aqui no nosso projeto aqui do Luz e Amor, né? Nós desenvolvemos ao longo de 37 anos, que é a idade que tem o Cohen, né? E pouco mais da minha idade também, de casado. Então nós sempre tivemos aqui no Luz e Amor o ideal de fazer uma coisa assim, mais organizada, né? E que fosse realmente em consonância com a doutrina espírita, e que fosse complementar a medicina. Nós nunca tivemos a pretensão de achar que só o lado espiritual poderia resolver os problemas da pessoa, né? Os próprios espíritos, às vezes a gente pede, né? Às vezes eu peço para mim, eles falam, você tem que ir no médico. Nós não vamos fazer concorrência aqui para eles, não. Né? Então, nós desenvolvemos aqui, né, essa nossa terapia, e a nossa terapia, o nosso projeto, ele está nesse livreto aqui. Nós vamos entregar para vocês mais no final. Ele está aqui, certo? De forma sucinta, não é um calhamaço para não cansar ninguém, né? Isso aqui a pessoa, numa sentada aí, pode ler.
mas ele está expresso aqui nesse livreto. Esse livreto a gente dá para o paciente, quando vem no atendimento fraterno, né? Então, como que nós agimos? Nós temos aqui o atendimento fraterno, né? A pessoa vem nesse atendimento, nós temos vários atendentes, e em vários horários. Hoje nós temos de segunda a sexta às 14 horas, todos os dias, né? E quando, às vezes a pessoa não pode nenhum desses horários, a gente também agenda fora do horário. Nós temos quarta-feira à noite às 20 horas, e nós temos na quinta-feira às 19 horas também. Mas a qualquer momento nós podemos atender a pessoa, né? E se a pessoa não pode vir, ou às vezes não quer vir, outra pessoa pede por ele, né? Acontece muito isso daí também. Bom, aí a gente preenche lá uma fichinha e depois é encaminhado, vai ser encaminhado para a triagem. Na triagem, que a gente faz com 2 médiuns, né, a gente lê o nome, a idade e o motivo. Aí eles captam pela intuição. Pela intuição. Capta lá, né, os tratamentos que nós temos aí, radiação, pronto-socorro, socorro, desobsessão, passe magnético e o próprio atendimento também. É um tratamento, né? Então eles indicam, a gente registra lá no computador. Nós tivemos a felicidade, né, de ganhar um programa de informática, um programa que uma empresa, o rapaz dono da empresa trabalha aqui conosco. Ele construiu este programa e que está nos auxiliando muito, né? Então, na triagem é definido os tratamentos. Aí vão para as filas e a gente vai encaminhando, né? Todos os trabalhos aqui são feitos assim com ficha. Vocês já estão vivenciando, né, na irradiação, são 5 fichas que são atendidas, né? Quando é socorro, vão 2 fichas. Quando é desobsessão, vai 1 ficha, né? Então, todos os trabalhos são feitos dessa maneira, né? Agora, nós temos aqui o que nós chamamos de terapia espírita, né? É aqui que está a terapêutica, né? Porque a tese é a seguinte, que nós acolhemos, nós vamos aliviar, nós vamos auxiliar, né? Mas nós não podemos prometer cura, né? Porque a verdadeira cura, quem vai fazer é a pessoa, através da sua transformação moral, através da sua mudança, do trabalho que ele faz. Porque a criatura, nós temos que alcançar o entendimento de que nós temos que mudar. Se nós sofremos, é porque nós não estamos ainda vivenciando as leis de Deus plenamente. Nós ainda não atingimos a maturidade psicológica
né? Então nós temos que trabalhar para isso, para construir isso daí. Não é verdade? Porque esse realmente é o verdadeiro remédio. É o verdadeiro caminho, a verdadeira solução, né? Então nós temos aqui, ó, caridade, né? Eu vou ler aqui só a introdução desse. O título é Para você praticar. Sem a participação da pessoa no seu autoaprimoramento, torna-se muito difícil conseguir algum resultado, a não ser, é claro, quando o paciente não está em pleno gozo de sua consciência e depende de terceiros para auxiliá-lo. Então, neste caso, né, primeiro ele tem que ser atendido, até vai chegar o momento dele, né? Vai chegar o momento dele estar bem e aí agir de própria vontade, com a própria consciência. Este detalhe ficou expresso com muita sabedoria na famosa frase: ajuda-te que o céu te ajudará. É necessário que o paciente use sua vontade, seu esforço para querer mudar o seu quadro de enfermidade, seja ela psíquica ou física, já que tudo depende do espírito, que é o ser responsável por tudo que lhe acontece, né? Porque mesmo que a gente sofra alguma coisa que nessa vida, que nós não encontramos causa nesta vida, mas em algum momento em outras vidas nós fizemos alguma coisa que causou aquela situação de hoje. Então ele é sempre responsável por tudo aquilo que lhe acontece, né? Assim, a terapia espírita coloca vários procedimentos que, se praticados devidamente, como expressão do alto amor, muito ajudará o paciente a se melhorar e até se prevenir de problemas futuros. Então é preventivo também, né? Então aí nós vamos ter a caridade, né? A prática da caridade, a vivência do amor, né? O evangelho no lar. O evangelho no lar, que ajuda a melhorar a psicosfera do lar, da família, né? São momentos, a prática, o hábito do evangelho no lar, é só quem faz para constatar, né, os seus benefícios. Nós vamos ter aqui a reforma íntima, né? Deixa eu ler aqui o da reforma íntima. Através do autoconhecimento, procurar analisar a si mesmo, observando os pontos que necessitam ser trabalhados, defeitos que precisam ser corrigidos, sobretudo aqueles que interferem sobretudo aqueles que interferem
no interrelacionamento com outras pessoas. Verificar como está agindo perante o outro. Se ofendeu alguém, se deixou de exercer a lei do amor com alguém, etc. Este trabalho deve ser feito continuamente e lhe trará grandes benefícios, se feito com amor e atenção, consciente de que o maior beneficiado será você mesmo. Depois tem aqui o trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário. O próprio trabalho aqui na casa espírita, mesmo no campo da mediunidade, já é um trabalho voluntário. É um tipo de trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário é muito importante, né? Pode ser feito aí em creches, em hospitais. O Hospital do Câncer aqui admite, né, voluntários. E já está até constatado, através de pesquisas de universidades americanas, inclusive, Harvard, de que o trabalho voluntário, inclusive, cura. Isso foi constatado cientificamente. Está dentro daquele rol de pesquisas que eles fazem a respeito de religiosidade, da oração, do passe, da meditação. Então, foi feito também sobre trabalho voluntário. Por quê? Porque a pessoa, quando ela trabalha assim, ela se doa, ela trabalha por prazer, e ela está ajudando, está servindo, né? É um desprendimento muito interessante e que produz, né, determinadas substâncias no nosso organismo, inclusive fisicamente, que nos beneficiam, né? Que nos deixam propensos assim para um estado de saúde. Leituras edificantes, né? Em vez de estar vendo filme de violência, filme de terror, assistindo aqueles programas horrorosos, policiais, tal, né? Leituras edificantes, né? Vamos aprender aquilo que realmente vai nos trazer benefício, equilíbrio, harmonia, boa sintonia no nosso lar, né? Porque quem tem hábito de assistir programas assim, do tipo que eu falei, cria sintonia, vai criar sintonia, né? E aí dorme mal, tem sono agitado, as crianças ficam também violentas, porque o ser humano quer imitar tudo, né? Mentalização positiva, né? Você ser positivo, você ser otimista, né? E acreditar, ter esperança, né? A oração, olha lá, este é o primeiro socorro que todos nós devemos utilizar nas nossas dificuldades, diante das doenças e dos conflitos psíquicos que tanto nos afligem. O hábito da oração é o primeiro socorro. Quando você ora, é como você mandar um torpedo aí pelo celular. É como se você usar a internet, que é um segundo, né? Uma fração de segundo, às vezes até muito mais rápido que isso. E é atendido, seja de que distância for, né?
que distância estiver a pessoa. E prepare-se para dormir. O preparo para dormir. Então, oriundo da filosofia espírita também, né, que nós sabemos que nós somos espírito e corpo, né? Nós não somos só corpo de carne, mas nós somos espíritos, e quando nós dormimos, nós nos desprendemos do corpo, levamos conosco o nosso corpo espiritual, né, Gerson? E nós vamos ter uma vivência no mundo espiritual. Então, se a pessoa tem tendências assim, né, para lugares, né, não muito agradáveis, hábitos ruins, negativos, bebida, na hora que ela está saindo ali do corpo, já tem os amiguinhos lá esperando ela, né? Aí nós podemos ser levados para essas regiões para curtir isso daí, né? Aí a pessoa tem aqueles sonhos, né, pesadelos, um sono ruim, acorda cansado. Por isso que a gente, no atendimento fraterno, a gente sempre pergunta: como que é seu sono? Como que é seu sono? Alguns falam: sonho ruim, tem pesadelos, acordo cansado, parece que levei uma surra, né? Então, vamos preparar para dormir. Faz uma leitura, faça uma oração e peça para ser conduzido, porque a gente tem que se induzir. A gente tem que dar uma ajudazinha, porque senão o outro lá passa a mão na gente e leva. Então vamos sempre insistir nisso daí, né? E a gente tendo a convicção, facilita, né, os benfeitores, nosso tutor espiritual, nos conduzir para uma colônia, para regiões melhores, né? Então, a par dos tratamentos que a gente tem na casa e dessas orientações que são dadas, né, nós também temos a parte de estudo, que é equivalente a essa parte prática, né? E é equivalente. É lógico que se a pessoa está aí com problema, desequilíbrio, depressão, nós não vamos doutrinar a pessoa, né, com espiritismo, nós vamos atendê-la. Nós vamos atendê-la. Aí, conforme ela vai melhorando, muitos dos trabalhadores aqui começaram assim, como pacientes, vieram procurar, estavam em apuro, em desequilíbrio, ou sofrendo passando assim, alguma dificuldade, né? Ou perda de entes queridos, ou uma depressão, ou uma obsessão. Primeiro são tratados. Aí, conforme o interesse da pessoa, eles vão sendo encaminhados para o estudo. Vão sendo encaminhados para o estudo. Porque depois, ela mesma vai trabalhar por si. Ela mesma vai fazer a sua parte, né? Então nós temos reuniões de evangelho, estudo do evangelho, todos os dias às 8 da manhã. Todos os dias. Às vezes não é o evangelho em si mesmo, mas é algum livro também
de característica evangélica, né? Nós temos, à tarde, nos passes, também tem a palestrinha, né? De manhã os estudos são em grupo, em roda, né? A roda do Evangelho. À tarde é uma palestrinha de 15 minutos. À noite, já são... Quinta-feira tem palestra, porque vem mais gente, né? 200 pessoas. E os outros dias também em forma de roda, vai lendo e trocando ideias. E depois tem o passe. Essas são as reuniões de evangelho. Pois nós temos os COENs, 2 COENs, né? Centro de Orientação e Educação Mediúnica, de 2 anos de duração, que é a porta de entrada para aqueles que querem trabalhar aqui na casa, na mediunidade. Que a nossa característica aqui na casa é tratamento espiritual, à luz da doutrina espírita, né? Depois nós temos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que é um programa nacional, coordenado aí pela Federação Espírita Brasileira. Nós temos o EAD, também da Federação Espírita Brasileira, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Esse é aos domingos às 17 horas. O ESD é segunda às 20 horas. Os COENs, terças às 20 horas e sábado, 16 horas. Né? Temos o estudo das obras de André Luiz, temos o estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, que também são livros maravilhosos, né? Que nós conjugamos com os vídeos de um casal junguiano. Eles são espíritas, trabalham lá junto com o Divaldo. Eles dão aulas que auxiliam no estudo das obras. Então, eles vão ensinando coisas básicas, consciência, inconsciente, arquétipos, sombra, né? Vão abordando assim basicamente. Então, nós aliamos o estudo das obras e uma vez por mês assistimos um vídeo desses, que tem no YouTube. É só procurar lá, Série Psicológica Joana de Ângeles. Tem 67 vídeos. E é Joana de Ângeles, André Luiz, e nós temos também um grupo menor que nós fazemos o estudo da Revista Espírita. Revista Espírita, atualmente nós estamos pesquisando sobre magnetismo. São 12 volumes, né, da Revista Espírita, e tem um outro grupinho também que está estudando evolução em 2 mundos. Né? Então, o que nós tínhamos a dizer aí sobre terapêutica espírita é isso. A senhora quer falar alguma coisa, dona Mariana?